Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, o Viver de Renda Canal. Os canais são complementares a muitos posts que eu coloco no Instagram que complementam os vídeos que eu coloco aqui no YouTube. Então é interessante que vocês acompanhem os dois canais, tanto no Instagram como aqui no YouTube. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial, tenho uma empresa de consultoria, presto serviços ao longo de toda a minha vida profissional para grandes empresas do Brasil, do exterior. Meu foco sempre foi na área de planejamento estratégico, elaboração de projetos, estudos e análise de viabilidade técnica e econômica, projetos na área de sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, programas na área de agronegócios, de educação. Essa tem sido a minha expertise. Desde 2006 comecei a investir na Bolsa de Valores e aqui esse canal, o Viver de Renda, eu criei esse ano, em julho, e a minha ideia era compartilhar com vocês as minhas experiências, as coisas que eu fui fazendo ao longo desses 14 anos, que deram certo, que deram errado, e dessa forma eu acredito que isso possa ter alguma utilidade para você que está investindo na Bolsa de Valores. Eu não sou analista de ações, eu não faço recomendações, mas eu acredito que ao compartilhar com você as minhas histórias de vida, isso possa ser útil para que vocês reflitam e escolham as suas estratégias para fazer os seus investimentos. Muito bem, estamos fazendo, como sempre, né, aos sábados e aos domingos, nós fazemos um resumo semanal sobre a Oi. E essa semana foi uma semana com muitas novidades, foi uma semana, vamos dizer assim, bem intensa de notícias e fatos relevantes sobre a empresa. A gente vai dar uma repassada dos principais acontecimentos, tanto hoje no sábado como amanhã no domingo. Para começar, não podia ser diferente, uma notícia importante foi a venda na quinta-feira dos ativos que estavam programados para serem vendidos no dia 26 de novembro e a Oi, não houve nenhuma surpresa, a Oi conseguiu vender os seus ativos conforme planejado por 1,4 bilhão de reais, né, onde foi vendido as torres e os data centers. Aqui eu trouxe uma notícia que saiu no estado de São Paulo no dia 26, quase sem surpresa, a Oi levantou hoje 1,4 bilhão por meio dos leilões para a venda das torres de telefonia móvel e dos data centers. A iniciativa faz parte do novo plano de recuperação judicial da empresa, aprovado em setembro. Prevê a liquidação de ativos para pagar credores e sustentar investimentos no negócio de fibra ótica, que será o seu grande foco daqui em diante. O vencedor do leilão foi a Highline do Brasil e a Piemonte, foram os vencedores. As empresas já tinham feito ofertas simples pelos ativos e se qualificado como os principais proponentes. Portanto, não houve nenhuma surpresa. A Highline pertence ao fundo norte-americano Digital Colony, arrematou o conjunto de 637 torres móveis e 222 antenas indoor, que são usadas em prédios comerciais como shoppings e hotéis, né? O lance foi de 1,067 bilhão de reais. E da outra parte, a Piemonte fez a proposta pelos 5 data centers da empresa por 325 milhões. Foi a única proposta apresentada. Então, com isso, a Oi arrecadou 1,4 bilhão. E o que é que isso nos interessa? Primeiro, interessa por conta da realização, né, de uma receita para o caixa da empresa, para o seu plano de amortização de dívida, para o equacionamento da sua dívida. E uma outra coisa que nos chama a atenção e que é importante é que a empresa tem um planejamento e o que é que a gente observa? Que ela está realizando o seu planejamento. Isso é muito importante, observar que existe um planejamento estratégico e que existe uma realização. O que foi prometido está sendo entregue e isso gera credibilidade por parte da gestão da empresa, né, liderada pelo CEO, o Rodrigo Abreu. Uma outra informação que eu trouxe é sobre a questão do 5G. Estamos chegando próximo desse ano que vem, né? Ano que vem vai ter o leilão de 5G. Então eu trouxe duas notícias sobre isso. A primeira foi uma notícia que foi publicada pela Ericsson. A Ericsson é uma das empresas que exploram o 5G, né? A Ericsson disse que no final desse ano já vai existir 80 milhões de pessoas usando 5G no mundo, 80 milhões de pessoas. Por estimativa da empresa,
até o final de 2025 serão 2,8 bilhões de pessoas, acelerando exponencialmente a adoção de tecnologias que requerem o 5G, como é o caso da internet das coisas, as telecirurgias e os veículos autônomos. Então veja aí um potencial gigante de crescimento do 5G, e o 5G necessita de fibra ótica, entendeu? O 5G precisa da ligação da fibra para fazer a ligação entre as antenas que fazem a transmissão do 5G. Então a Oi está exatamente focada nessa questão da fibra ótica, ok? Outra notícia que aí eu pensei para mostrar a vocês que nós precisamos ter senso crítico, porque essa me chamou a atenção. Uma notícia que já tem algum tempo, foi do dia 10 de novembro, que saiu no canal E-Investidor do Estado de São Paulo, do Estadão. E que é um órgão, inclusive, de comunicação que eu acompanho. Mas veja, não é o fato de acompanhar e de que eu julgo que tem credibilidade que eu vou levar em consideração todas as opiniões que saem no veículo, entendeu? Eu tenho que ter senso crítico para ver o que faz sentido e o que não faz. Nessa matéria, eles estão falando sobre ações que custam menos de R$4, e aí eles perguntam se isso é uma oportunidade ou uma cilada. Aí eles vão falando que essas ações muito baratas geralmente são ações especulativas, e que de fato são, ou que sofrem movimentos especulativos. E aí aparece aqui um analista, de uma empresa chamada Polyface, e aí ele diz o seguinte: a Oi é uma empresa profundamente endividada, mas ela tem tudo para conseguir cumprir o plano estratégico que foi aprovado, vender os seus ativos e assim cobrir boa parte de suas dívidas. Ainda assim, continua ele, não seria uma recomendação de compra, é um ativo para quem quer especular, porque a companhia ainda não tem um financeiro confortável. Ora, aí ele se perdeu totalmente, né? Porque ele diz que é um papel especulativo. Não, não é. Porque o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar a empresa. Na hora que você estuda a empresa, você percebe que a Oi já não é mais uma empresa especulativa. Quem assiste os meus vídeos vai ver que já teve vários momentos que eu já falei sobre isso, né? O que é uma ação especulativa, o que é uma ação que ainda sofre movimentos especulativos, e esse é o caso hoje da Oi. Ela não é mais especulativa, porque ela vem fazendo o seu dever de casa e ela vai sair da recuperação judicial, isso é certo, é líquido e certo, e com uma estrutura de capital muito mais arrumada, com uma estrutura de dívida equacionada e em alguns segmentos de atuação que ela pretende performar muito bem, com margem de lucros crescentes. Então é uma empresa que está se reposicionando e é uma nova empresa que sai da recuperação judicial, com um futuro muito promissor. É isso que a gente está vendo na Oi. Então dizer que é uma empresa ainda especulativa mostra um total desconhecimento da realidade da empresa. Então, se você está estudando a empresa, vê uma notícia dessa, você descarta, porque não tem nenhum interesse, porque aquela colocação que está sendo feita não tem base de fundamento para ser defendida. Então isso não nos interessa, você descarta. Então você tem que separar o joio do trigo. Nem tudo que sai nas mídias, na internet é aproveitável. Muita coisa você tem que descartar. Entendeu? Então você tem que separar o joio do trigo, você tem que aprender a ter senso crítico para poder identificar essas notícias e perceber o que faz sentido e o que não é. Para não ficar ansioso, para não ficar estressado, para ter calma, você tem que ser um investidor calmo e tranquilo. Assim você tem que atuar na Bolsa de Valores, ok? Uma notícia que eu vou falar aqui muito rapidamente, porque essa a gente vai explorar no dia de amanhã, no domingo, é uma notícia que saiu recente, com o seguinte título: venda de serviços de cibersegurança da Oi Soluções aumenta em 212%. A provedora integradora de soluções digitais para empresas ultrapassou 170 mil elementos monitorados por seu centro de operações de segurança. Isso saiu num portal chamado Exame Solutions, saiu no dia 19 de novembro. Então, veja que um crescimento de 212% nesse programa de cibersegurança que é um programa da Oi Soluções. Então a gente às vezes fica olhando, o que vai ser a Oi no futuro? Vai ser fibra? Não, fibra é um negócio. Só vai ser fibra? Não, senhor, vai ter outras coisas, o Rodrigo Abreu já falou. E que outras coisas são essas?
a Oi está se transformando rapidamente, as pessoas talvez não estejam percebendo nisso, numa empresa de tecnologia da informação. Lembre-se que o DNA do Rodrigo Abreu é TI. Ele vem da Cisco, ele foi presidente da Cisco, a gigante norte-americana, entendeu? De tecnologia. Então é isso que ele traz no DNA e é isso que ele está injetando nas veias da Oi, entendeu? Então a Oi vai ter infraestrutura de fibra, vai explorar isso, mas ela vai ser muito mais do que isso, entendeu? E essa notícia prova exatamente que ela já vem investindo bastante, quer dizer, um crescimento de 212% na área de cibersegurança, dos programas de cibersegurança que a empresa oferece. Então, isso a gente vai explorar essa notícia um pouco mais amanhã, certo? Então, aguardem o dia de amanhã que a gente vai estar falando sobre isso. Falamos sobre 5G, que o 5G está crescendo. Deixa eu dar mais uma informação. A gente falou de cibersegurança, aí foi uma pesquisa feita pela IBM, que vale a pena também, é um molhinho para o dia de amanhã. Com a chegada da pandemia de Covid e com o avanço da digitalização das empresas, soluções de segurança cibernética tornaram-se ainda mais importantes por causa do volume de informações e transações que estão acontecendo na internet. Em 2020, 52% dos vazamentos de informações de empresas foram causados por ataques mal intencionados, segundo o relatório sobre o prejuízo em vazamentos de dados de 2020 produzido pelo Ponemon Institute e publicado pela IBM Security. Então veja, um crescimento de 52% de vazamentos de informações foram causados por ataques mal intencionados. São os hackers, né, que estão invadindo as páginas e tentando criar, acessar segredos, acessar informações confidenciais, entendeu? Parte do problema vem do home office, né? A pesquisa que ouviu mais de 500 organizações em 17 países e regiões mostrou que das organizações que exigiram trabalho remoto em decorrência da pandemia, 70% disseram que isso aumentou o prejuízo com relação a vazamento de dados e 76% afirmaram que aumentou o tempo para identificar e conter um possível vazamento de dados. Então veja o que está surgindo de problema, né, por conta da pandemia, por conta do home office, né, e dos ataques cada vez mais frequentes desses hackers, né. Parte do problema vem do home office, já falamos isso. Então é fundamental desenvolver ações para cuidar da segurança da informação. Isso se tornou uma preocupação ainda maior para as empresas. E é esse segmento que a Oi está focando, entendeu? Então veja o universo de oportunidades que a Oi vai ter nesse segmento. Falaremos mais amanhã sobre isso. Sobre 5G, o que é importante falar sobre 5G nesse momento? Tem muita informação, muito disse e me disse, eu não vou entrar aqui em discussões de ordem de natureza política, que não me interessa isso, mas o que é que eu quero dizer sobre 5G? O ministro Fábio Faria esteve com o conselheiro Carlos Baigorri, e ele foi apresentado como relator do edital que vai cuidar do leilão do 5G, né? E foi marcado esse leilão para o final do primeiro semestre de 2021. Ainda não existe nada definido de como vai ser a configuração desse edital, apenas está sendo dito que ao final do primeiro semestre de 2021 haverá o leilão com relação ao programa de 5G, certo? Algo que ainda vai ser detalhado, não existe absolutamente nada, ele é da Anatel, né? E isso está sendo cuidado exatamente pela Anatel sobre o olhar aí do ministro da Comunicação, Fábio Faria, entendeu? Basicamente o que temos aí é isso, é um horizonte de final de primeiro semestre de 2021 para o leilão de 5G, e esse leilão de 5G, a própria Oi pretende participar, né, desse leilão. Poderá ter aí mais negócios a serem oportunizados pela Oi. Muito bem, o que mais vamos falar? Uma coisa que talvez as pessoas não tenham percebido muito, mas é algo mais importante que a venda dos ativos. Se falou muito da venda dos ativos, do 1,4 bilhão, mas uma coisa mais importante aconteceu essa semana, que foi a aprovação de uma nova lei de falências.
Por que isso é importante? Porque isso reduz a dívida da Oi com a Anatel. Lembra que tem uma dívida da Oi com a Anatel? Ela vai ser reduzida. Ia ser reduzida em 50%, é o que tinha sido acordado lá no plano de aditamento de 8 de setembro de 2020. Só que com a nova lei de falência, esse 50% vai crescer para 70%. E na hora que você economiza mais 20% do que você ia pagar de dívida e você deixa de pagar, isso é dinheiro que sobra no caixa, entendeu? Então é um dinheiro que vai sobrar no caixa para a empresa. Então aqui eu trago uma notícia falando sobre esse assunto, que saiu na Money Times. A aprovação da nova lei de falências no Senado reduzirá em 70% a dívida da Oi com a Agência Nacional de Telecomunicações. E a Oi poderá pagar essa dívida em até 124 meses. Aí fala que o plenário do Senado aprovou, segue para a sanção presidencial, aumentou o desconto da dívida tributária, que era de 50%, passou para 70%. Os cálculos da Ágora Investimentos acredita que isso vai gerar uma redução a mais na dívida no valor de 2,2 bilhões. Né? É o que eles estão esperando de acréscimo de desconto sobre o valor da dívida para com a Anatel. Então essa é uma notícia importante. Uma outra matéria que saiu sobre o mesmo assunto, a nova lei de falências é positiva para a Oi por dois motivos. De acordo com o BTG Pactual, a modernização da lei de falências é positiva para a Oi por duas razões. A proposta permitirá a isenção do pagamento do imposto de renda sobre ganhos de capital. Então veja, tem um outro benefício. Primeiro é um desconto de mais 20% sobre a dívida com a Anatel. E o outro é que a lei fala na isenção do pagamento do imposto de renda sobre ganhos de capital por meio de venda de ativos. Ok? A proposta permitirá a isenção de pagamento do imposto de renda sobre ganhos de capital por meio de venda de ativos. Então esses ativos que a Oi está vendendo, ela teria que ter uma incidência aí de tributação. E o que a nova lei está dizendo é que você poderá ser isento no recolhimento desse tributo sobre a venda de ativos, né? Então é isso que está falando essa matéria. Aí fala que das empresas que compraram os ativos, né? Em dezembro a Oi colocará a venda da sua divisão móvel com preço mínimo de 16,5 bilhões. Ela também planeja vender uma participação dos ativos de infraestrutura da Infraco, né? Pelas estimativas do banco, a venda de divisão móvel da Oi Celular deve gerar rendimentos tributáveis em torno de 8 bilhões, mesmo valor para o desinvestimento de ativos de infraestrutura, a depender da participação que for vendida. Por parte da Oi, a redução de dívida com bancos e agência da ordem aí de 8,3 bilhões produzirá ganhos tributáveis de 10 bilhões. Somando tudo isso, haverá ganhos tributáveis da ordem de 26 bilhões. Levando a uma taxação de 9 bilhões. Então, antes da aprovação da nova lei, a Oi teria que fazer o recolhimento de impostos sobre esses 9 bilhões que seriam tributáveis, e agora esse valor poderá ser isento, né? Então, tem que aguardar só a sanção presidencial, mas esse é um outro ganho que a empresa vai ter, a isenção do recolhimento do imposto sobre a venda dos ativos. Então veja que só temos boas notícias sobre a Oi, as coisas estão indo muito bem e falaremos um pouco mais sobre Oi no dia de amanhã. Por hora eu queria encerrar por aqui, deixe o seu like por favor, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e amanhã a gente completa esse nosso giro de notícias sobre a nossa Oi e sobre as possibilidades que a gente vê pela frente. Um abraço, até amanhã, tchau!